Boa tarde. No ano, vou gravar para vocês aqui a Brasil República Nova, né? A implantação do sistema repúblico que vai substituir a República Velha, certo? A República Velha é essa que era composta daquele processo, começa com os militares no poder, com Floriano e Deodoro, com Deodoro e Floriano, a sequência correta é essa, e depois alternância de mineiros e paulistas no governo, a composição da famosa política do café com leite, ok? Esse processo sempre sofreu uma oposição muito grande, porque os outros estados não aceitavam ficar fora do cenário político. Então, cria-se uma oposição muito forte a esse regime. Só que, no período, tanto Minas como São Paulo principalmente, eram os estados com maior poder econômico na nação. Então, eles tinham um domínio muito forte sobre o cenário político nacional. Mas isso acaba com a Revolução de 1930, quando há um rompimento entre a aliança estabelecida entre Minas e São Paulo. O não cumprimento do acordo por parte de São Paulo, fazendo querendo lançar um novo candidato paulista, que na sequência seria um mineiro, faz com que os mineiros não aceitem e partam para compor um novo processo eleitoral, criando a Aliança Liberal, que é um grupo composto por gaúchos, paraibanos e os demais estados do país que estavam fora desse processo político. Isso leva à disputa do poder entre Getúlio Vargas, pela Aliança Liberal, e o candidato de Washington Luiz, Júlio Prestes, que sai vencedor da eleição. Mas numa manobra política, que com o apoio do Exército, Getúlio e os membros da Aliança Liberal conseguem impedir a posse de Júlio Prestes, né? E dessa forma promove uma mudança muito significativa no cenário político, e aí começa a implantação da nova república, que acontece antecedida da Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas faz esse movimento e toma o poder. Então essa tomada de poder por parte da Aliança Liberal, composta por Getúlio Vargas, que é o escolhido para comandar esse processo político, uma das primeiras medidas que ela adota, e estabelece um governo passa a ser um período eleitoral dividido em 4 períodos. Governo provisório, de 30 a 34, governo constitucional, que vai de 34 a 37, e depois o governo ditatorial ou Estado Novo, que vai de 37 a 45. Esse período é que classifica todo o cenário político de Getúlio Vargas, né? É adotada a Era Vargas, quando ele assume o poder em 30 e sai em 45 após a Segunda Guerra Mundial. Bom, as medidas adotadas no governo provisório, né, no primeiro momento, a suspensão da Constituição de 1891, né, a Constituição é suprimida, né? Fecha-se o Congresso e ele começa a governar através de substituição dos governadores de Estado por interventores. E uma das medidas que ele faz, substituir os governadores por interventores, né? A criação do Conselho Nacional do Café, cria novos ministérios, inclusive ministério para favorecer, ajudar a classe trabalhadora, uma medida muito importante nesse sentido, Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, Educação, Saúde, certo? E a promoção, em 1932, de uma nova Constituição. Só que essa Constituição de 32, para ela ser implementada, que ele vinha conduzindo sem ter uma Constituição, ela só acontece após o Estado de São Paulo pegarem armas, né, e lutar contra o cenário que estava implantado no Brasil. Eles não aceitavam Vargas estar no poder sem uma Constituição. Aí eles, com o não cumprimento por parte de Vargas dessas medidas, faz com que o Estado de São Paulo promova uma revolução, a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, quando o Estado de São Paulo, praticamente sozinho, pega armas e luta contra o cenário político implantado no período. Ele não aceita o governo Vargas naquelas condições. Logo esse movimento é sufocado e Vargas é obrigado, pelas próprias circunstâncias, né, a promover uma nova Constituição, que tem um caráter bastante significativo, que ele implementa várias medidas, né, o voto feminino, né, medidas trabalhistas, dá uma certa liberdade política, está todo um cenário que favorecer a implantação de novas medidas no Brasil. É quando começa o governo constitucional, que vai de 34 a 1937, certo? Chegando em 37, aí sim Vargas implementa um novo golpe de Estado através do Plano Cohen, né? Ele cria uma situação de ameaças aos socialistas no país e ele desestabiliza o governo, prorrogando o mandato dele por mais um período. É quando institui o Estado Novo,
implementa o Estado Novo, né? Que aí vai de 37 a 45. É o período mais repressor de Vargas no comando, né? A extensão dos partidos políticos, a centralização do poder político na figura de Getúlio Vargas, né? A criação de órgãos de repressão, controle total sobre a imprensa, criação da DIP, uma série de cenários bem centralizador, o que caracteriza o período de Vargas no poder, certo? Agora acontece o seguinte, o Estado Novo, ele ocorre num período que antecede, 2 anos que antecede a Segunda Guerra Mundial, onde o cenário mundial, né, se concentra todos lutarem contra os regimes nazifascistas, 2 regimes totalmente totalitários e que Vargas adotava aqui no Brasil muito semelhante, né? Por sinal, Vargas é muito simpatizante das ideias de Benito Mussolini, ok? Então, não vou dizer a você aqui que o Ed Vargas foi um governo fascista, não. Mas ele era simpatizante às medidas, algumas medidas adotadas por Benito Mussolini, fazendo com que, inclusive, instituindo até a pena de morte no período aqui no Brasil. Então ficou um governo muito ditatorial. Quando a guerra acaba, o cenário muda, né? Quem foi lutar na guerra, inclusive os militares, voltam questionando esse poder, essa centralização de poder na mão de Vargas, o que era uma coisa contraditória. Como é que estamos na Europa lutando contra regimes totalitários, regimes autoritários, temos um governo semelhante no Brasil. Praticamente Vargas é obrigado a renunciar, né? Ele renuncia, assume seu vice Café Filho e ele sai desse processo. Só que Vargas fez um governo muito pautado para o trabalhador, né? Teve muitos movimentos que queriam a permanência de Vargas no poder. É um movimento que é do queremismo, né? Principalmente a classe trabalhadora, alguns segmentos da sociedade, via no governo de Vargas um governo bastante proveitoso. Então eles tinham um governo próspero, melhor dizendo, né? Com muitas perspectivas, né? Então, algumas medidas foram dadas e o queremismo pautava nesse princípio, trabalhar para a permanência de Vargas no poder. É lógico que o exército não permitiu isso, em hipótese alguma, isso foi sufocado, esse movimento foi sufocado e praticamente o queremismo não consegue conter a renúncia de Vargas, que acaba sendo obrigado a renunciar e vai voltar num cenário político alguns anos depois, aí sim, de forma direta. Mas a gente compreender que no primeiro momento aqui, o regime de Vargas, de certa forma, implementou muitas mudanças significativas, principalmente para a classe trabalhadora no Brasil. É um período bastante proveitoso para o Brasil, que sai de um cenário bastante atrasado e começa a modificar nesse contexto político, no cenário principalmente da América Latina, ok? Qualquer coisa, entre em contato, continue fazendo suas atividades, eu estou à disposição a semana toda para qualquer dúvida, qualquer necessidade. Faço PSPE positivo, simulado e as atividades correspondentes ao capítulo aí no módulo de vocês. E qualquer coisa, pode entrar em contato comigo que eu estarei respondendo, sinalizando para qualquer dúvida para vocês no transcorrer da semana, ok? Um abraço, bons estudos.